No início do século XIX, o sul da África era um mosaico de centenas de pequenos clãs, um mundo de rituais, gado e uma forma de guerra que era mais uma dança do que um massacre. Mas das sombras da humilhação, um homem se ergueria para mudar tudo. Ele era um filho bastardo, um pária que se tornou rei, um gênio militar que revolucionou a arte da guerra e com a ponta de uma lança curta e uma disciplina de ferro, unificou dezenas de tribos em uma das nações guerreiras mais temidas que o mundo já viu. Esta é a história de como um pequeno clã se tornou um império. Esta é a saga de Ashoka, o grande rei dos Zulus. Para entender a revolução de Ashoka, precisamos entender o mundo que ele destruiu para criar o seu. Por volta de 1800, o sudeste da África era habitado por povos de língua nguni. A sociedade era baseada em clãs e na pecuária. A guerra existia, mas as batalhas eram confrontos quase cerimoniais, onde guerreiros se postavam a uma distância segura e atiravam suas longas e finas lanças de arremesso, as assegai. O objetivo era demonstrar coragem, não aniquilar o inimigo. As baixas eram poucas, mas este mundo estava sob pressão. A população crescia, as secas se tornavam mais frequentes, e a competição por pastagens e água se acirrava. Na costa, comerciantes europeus, principalmente portugueses e britânicos, criavam novas demandas por marfim e outros bens, introduzindo novas tensões. O antigo modo de vida estava se tornando insustentável. A região era um barril de pólvora social e ambiental, esperando apenas uma faísca para explodir. Essa faísca seria um jovem chamado Ashoka. Ashoka nasceu por volta de 1787, fruto de uma união ilegítima entre Senzangarrona, o chefe de um pequeno e insignificante clã chamado Zulu, e Nandi, uma mulher de um clã vizinho. Por ser um bastardo, Ashoka e sua mãe foram humilhados e eventualmente exilados. Eles vagaram de clã em clã, vivendo como párias, dependendo da caridade alheia. A infância de Ashoka foi marcada pelo bullying e pela rejeição. Essa experiência forjou nele uma couraça de dureza, uma ambição implacável para superar sua condição e um desprezo pelas tradições que o haviam marginalizado. Como jovem, sua força física e inteligência chamaram a atenção de Dingiswayo, o poderoso chefe da CBFD, que o acolheu em seu exército. Dingiswayo se tornou o mentor de Ashoka. Foi sob seu comando que Ashoka pôde observar as táticas de guerra tradicionais e, em sua mente, começar a reformulá-las. Ele via a guerra ritualística como um desperdício. Para ele, a guerra tinha apenas um propósito: a aniquilação total do inimigo. Quando Ashoka finalmente ascendeu ao poder, primeiro como comandante e depois como rei, ele colocou em prática uma revolução militar que mudou a história da África. Primeiro, ele reinventou a arma. Ele desprezava a lança de arremesso, a assegai. Em seu lugar, ele criou a iqua, uma lança curta e pesada, com uma lâmina larga e afiada, projetada não para ser atirada, mas para ser usada em combate corpo a corpo, como uma espada curta. O nome iqua era uma onomatopeia do som que a lâmina fazia ao ser puxada de um corpo. A mensagem era clara. A luta agora era para matar. Segundo, o escudo. Ashoka introduziu um escudo de couro de boi maior e mais forte. Ele não era apenas para defesa. Ashoka treinou seus guerreiros para usar a borda esquerda do escudo, para enganchar e desviar o escudo do inimigo, expondo o torso para um golpe fatal como a iqua. Terceiro, e mais importante, a tática. Ashoka criou a formação mais letal do continente, a impondo os chifres do búfalo. O exército era organizado como a cabeça de um búfalo. O peito, formado pelos guerreiros mais velhos e experientes, atacava o inimigo de frente, absorvendo o impacto inicial, enquanto o inimigo estava preso lutando contra o peito. Os dois chifres, formados pelos guerreiros mais jovens e rápidos, corriam pelos flancos para cercar completamente o inimigo por trás. Uma reserva ficava atrás, pronta para entrar na luta ou perseguir os sobreviventes. Era uma armadilha mortal. Finalmente, a disciplina. Ashoka criou regimentos baseados na idade, os Amabutu, que viviam e treinavam juntos, criando uma lealdade feroz ao rei. Acima do clã, ele os forçou a abandonar as sandálias e marchar descalços para endurecer os pés, permitindo que seu exército se movesse com uma velocidade e resistência nunca antes vistas. O exército Zulu se tornou uma máquina de guerra profissional, disciplinada e implacável, com sua nova e aterrorizante máquina de guerra. Ashoka iniciou um período de conquista massiva que ficou conhecido como o Mifekani, ou esmagamento. Clãs vizinhos,
tinha uma escolha simples: juntar-se à crescente nação Zulu, abandonando sua própria identidade e jurando lealdade a Shaka, ou serem completamente aniquilados. Homens, mulheres e crianças eram mortos. Vilarejos inteiros eram queimados. A brutalidade era uma política de Estado, projetada para espalhar o terror e desencorajar qualquer resistência. Em pouco mais de uma década, Shaka unificou dezenas de clãs em um império militarista centralizado. O Império Zulu, o Mifekani, teve um efeito dominó que redesenhou o mapa de toda a África Austral. Tribos fugindo da fúria de Shaka invadiram outras terras, criando novos conflitos e novas nações, em um ciclo de violência que se espalhou por centenas de quilômetros. No auge de seu poder, o rei guerreiro começou a se tornar um tirano. A disciplina se tornou crueldade. E a ordem, paranoia. O ponto de virada foi a morte de sua amada mãe, Nandi. Em 1827, o luto de Shaka mergulhou o reino no caos. Ele ordenou execuções em massa de pessoas que não pareciam tristes o suficiente. Proibiu o plantio de colheitas e o consumo de leite por um ano, mergulhando seu próprio povo na fome. Sua tirania se tornou insuportável. Em 1828, Shaka Zulu foi assassinado por seus próprios meio-irmãos, Dingan e Melangina, que o apunhalaram até a morte. Suas últimas palavras teriam sido uma profecia, alertando que eles não governariam, pois a terra seria tomada por andorinhas, os homens brancos europeus. Mas o legado de Shaka era indelével. Ele havia criado, a partir do nada, a nação Zulu, uma nação com uma identidade, uma linguagem e uma máquina de guerra tão fortes que 50 anos depois de sua morte, em 1879, seus exércitos, usando suas táticas e suas armas, seriam a única força africana nativa a infligir uma derrota esmagadora e humilhante ao exército do Império Britânico, na Batalha de Isandlwana. Shaka foi um unificador brutal, um gênio militar e um déspota. Um homem cuja lança forjou um império a partir do caos, deixando um códice de disciplina e poder que ecoa na história africana até hoje.